Fala, torcedor vascaíno, o atacante argentino Federico Girotti, que joga no Talleres da Argentina, foi oferecido ao Vasco da Gama. E o presidente do Talleres confirmou que o Vasco possui conversas pelo jogador. E o português Bruma, que joga no Braga de Portugal, está muito próximo de se tornar o novo reforço do Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, conhece o atacante português? Se conhece, deixa nos comentários. Então é claro, se você não me conhece, está chegando agora, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos bater a meta nesse vídeo de 25 likes, beleza? Então sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é a seguinte: é que o atacante Federico Girotti foi oferecido ao Vasco nos últimos dias. O atleta pertence ao Talleres e já teve passagem pelo River Plate da Argentina. O presidente Pedrinho e o Marcelo Santana receberam um nome e vão avaliar. Essa informação foi dada no dia 1 de fevereiro, então antes de ontem. Então, a informação que é a seguinte de agora. No dia 2, no dia de ontem, já houve contato do Vasco. Como informei, o nome do atacante Federico Girotti foi oferecido. Busquei o presidente do Talleres, Andrés Fassi, que afirmou que já houve consulta do Vasco para falar sobre o jogador. O Vasco entrou em um contato sim, disse o presidente do Talleres. Essa informação foi dada pelo Fábio Torres, beleza? Informação importante para a gente saber. E aí, segundo o Analisa Vasco, vamos lá. Apuração da Chaves Lô. Segundo o presidente Andrés Fassi, do Talleres, o Vasco e Talleres mantêm conversas pela transferência do atacante Federico Girotti. O jogador de 25 anos foi oferecido ao Vasco. As duas diretorias estão em tratativas ainda em estágio inicial. Então o Vasco ainda negocia a contratação do Federico Girotti. É um jogador que foi oferecido ao Vasco e, pelo visto, agradou a diretoria, os seus scouts e etc. É um jogador aí que está negociando agora com o Vasco, está em estágio inicial, né? Então futuramente possa ser que o Federico Girotti venha para o Vasco da Gama. Informação importante para a gente saber, que foi dada pelo Fábio Torres e agora também pela Chaves Lô do Analisa Vasco. Informação importante para a gente saber. E aí tá aqui o Transfermarkt do jogador, o Transfermarkt do Federico Girotti. Vamos lá. O jogador tem 25 anos, ele é um jogador bem jovem, querendo ou não. A posição dele é centroavante, é algo ali que a gente sempre fala pra vocês, né? O Vasco, nessa janela de referência, ele buscou zagueiros, pontas e também tem que buscar uma sombra pro Verratti. E o Federico Girotti é um jogador certo para ser a sombra do Verratti, ou até jogar nas pontas também, que é algo importante do jogador. Vamos lá, jogador de 25 anos, ele nasceu na Argentina, tem 1,90 metros de altura, então é um jogador bastante alto, uma estrutura alta, né, querendo ou não. Então deve ser praticamente as características do Verratti. Eu praticamente, sendo bem sincero para vocês, não conheço o jogador, nunca vi jogar em nenhum jogo. Acho que, se eu não me engano, eu vi jogar um jogo no River Plate, né, mas não lembro das estatísticas dele, nada do tipo. Então, cara, informação importante pra gente saber. Você, torcedor vascaíno, deixa nos comentários, você conhece o jogador, tá? Que é importante pra gente saber também. Então, o jogador tem 1,90 metros de altura, posição dele é centroavante, ele tem contrato com o Talleres até o dia 31/12/2026, ele tem o valor de mercado de 2,5 milhões de euros, então, querendo ou não, não é um jogador barato, né, pensando bem. Então, olha aqui, posição principal do jogador é centroavante, então ele não joga pelas pontas. Eu tinha falado que ele joga pelos pontos ali, que podia cair pelas pontas. No Talleres, pelo menos, ele não caiu nas pontas de nenhum jogo, e a principal posição dele é centroavante. Então, provavelmente, o Vasco vai contratar o jogador, vai tentar contratar o jogador para ser uma sombra do Verratti. A gente sempre falava isso, né? Que o Vasco precisa buscar uma sombra pro Verratti não ficar relaxado na posição dele, até porque não tem outro. Se a gente for olhar pro banco do Vasco, se não for o Verratti, quem vai fazer gol de centroavante? Não tem outro, né? A gente pode improvisar até o Ryan ali como centroavante, pode colocar ele ali, que já deu certo no jogo também contra o Criciúma, que o Verratti ficou fora, o Ryan deu conta, mas, pô, é um moleque, né? Então, o Vasco tinha que buscar mesmo um centroavante para ser uma sombra do Verratti. A nacionalidade dele é argentina / italiana, tá? Então ele tem as duas nacionalidades. Então é informação importante pra gente saber também, né? Vamos ver o desempenho do jogador na temporada atual pelo Talleres. Na temporada 24 e 25, que começou recentemente, né, lá na Argentina, ele tem 2 jogos, 0 gols, 0 assistências e jogou 32 minutos.
né? Jogou poucos minutos, querendo ou não, lá no Tadieres, temporada agora de 24 e 25. Vamos dar uma olhada na temporada 23 e 24 do jogador. O jogador tem 49 jogos, aí fez muitos jogos, tem 13 gols e 0 assistências, 6 cartões amarelos e 2.981 minutos jogados ele tem com a camisa do Tadieres. Informação importante, né? É um jogador que tem 50 jogos na temporada de 23 e 24 com o Tadieres da Argentina. É algo ali que é positivo. Por quê? Porque no futebol brasileiro a gente sabe que tem muitos jogos. O Vasco vai disputar a Copa do Brasil, o Brasileirão e também Sul-Americana, tudo ao mesmo tempo. Então, querendo ou não, esses jogadores que o Vasco tem que contratar tem que aguentar esse tanto de jogo. Infelizmente, no Brasil é assim que funciona, né? Tem diversas competições e é assim que vai funcionar, né? Infelizmente. Mas, enfim, o jogador tem 50 jogos, é algo que me agrada, que fez bastante jogos. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, 88 minutos jogados, 90, 63. E aí vamos ver os últimos jogos dele com a camisa do Tadieres lá, né? Os últimos jogos, não, os últimos jogos mesmo de 2024 com o Tadieres, jogou 17, 14 minutos. Ele foi perdendo, acho que se eu não me engano, ali um pouco ali a titularidade, né? Jogou 14 minutos só, 17, jogou um jogo ali contra o Huracan, o outro ele jogou 90 minutos, enfim, né? Não tem essa informação, né? Eu vou procurar saber de alguns scouts, né? Que eu acompanho, ver o que eles vão falar sobre o Federico Girotti, que é informação importante pra gente saber, beleza? Então é um jogador que pode surgir no Vasco da Gama. A outra informação aqui agora é sobre o atacante Bruma. Esse sim tá muito próximo de se tornar o novo jogador do Vasco, tá? Então vamos lá, ler um pouco a notícia e conhecer um pouco do jogador. O Vasco encaminha a contratação do atacante Bruma do Braga. Depois de algumas negociações, semanas de negociações, o Cruz Maltino chegou a um acordo com o Braga pela compra do atacante português, nascido em Guiné-Bissau, de 30 anos de idade. Os clubes já trocam documentos para assinatura do contrato. O Vasco pretende fazer um anúncio oficial nos próximos dias. Essa informação foi dada pelo GE Globo, só que foi no dia 1 de fevereiro, antes de ontem. E aí tá aqui, né? Tá muito perto, o Vasco aceitou todas as condições apresentadas pelo Braga de Portugal e ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa, o Bruma. E aí tá aqui, né? Segundo as informações que tinha, o Braga, ele tava com dúvida de liberar o atacante Bruma, que hoje é titular do time do Braga lá em Portugal. Por quê? Porque a janela lá em Portugal, ela fecha hoje. Ela fecha na meia-noite de hoje, né? Nas 23h59, fecha a janela de Portugal hoje. E o Braga precisa contratar ou comprar algum jogador, né, para repor a saída do Bruma, que é um jogador importante no time português. Então vamos lá. Atenção, segundo a Record Portugal, tá? Atenção, o Braga tem Nuno Moreira como opção para substituir Bruma, que negocia com o Vasco. O time português já contactou o Casa Pia, que pede 2,5 milhões de euros. Pelo extremo de 25 anos, Nuno tem 9 gols e 5 assistências nessa temporada. Então, informação importante para a gente saber de que o Braga aí já mira um atacante para repor a saída do atacante português Bruma. Informação importantíssima para a gente saber. E aí tá aqui, o Madruga vascaíno postou a seguinte informação: o Vasco aguarda o envio dos documentos do Braga para oficializar a contratação de Bruma. O clube já finalizou as negociações e considera ter concluído sua parte no processo. A expectativa é que a documentação seja recebida para formalizar a transferência. Já há um acordo, então é uma informação importante para a gente saber. O clube já cumpriu todas as exigências, tanto do time português quanto do staff do jogador. A expectativa é receber os documentos até amanhã, às 3h02, no dia 3 e no dia 2, né, no caso, que é no dia hoje. Data em que a janela de transferência em Portugal se encerra, que é às 23h59, foi o que eu falei pra vocês. E aí tá aqui, Melou, há expectativa de que o negócio se concretize com as assinaturas. Tudo depende do Braga neste momento, que já sinalizou o aceite. Então, informação importante pra gente saber, só depende do Braga contratar um outro jogador aí, né, que o nome da vez é o Nuno Moreira, que é o atacante do Casa Pia. Então, informação importantíssima pra gente saber, beleza? E aqui o jornalista Ekrem Konur, é um jornalista, acho que, eu não sei que país é o dele, né, mas enfim, é um jornalista importante pra gente saber. Ele postou isso aqui no seu X: Bruma, sinal de urgente,
E aí tá aqui, Sum, Vasco da Gama, e aí o bagulho de carregar, né? Então, provavelmente, o atacante Bruma vai ser o novo reforço do Vasco da Gama, e pra mim é um baita de um reforço, é um excelente reforço pro Vasco na temporada de 2025. Lembrando que a gente vai ter a volta do Aito também, que é um jogador que saiu, né, se lesionou em alta no Vasco. A gente vai ter a volta do David no meio da temporada. Então, querendo ou não, o time do Vasco vai melhorando aos poucos. A gente já teve times muito piores, né, se a gente for parar pra pensar. Hoje o time do Vasco eu vejo um time razoável, acho um time bom, né? Não vejo um time horroroso, ridículo, nada disso. Mas também não acho que é o time pra brigar por títulos, tá? Mas, cara, essas contratações aí estão me agradando, querendo ou não. Beleza? Então, informação importante pra gente saber. E aí, você que não conhece o atacante Bruma, atacante português, vamos lá. Bruma, jogador de 30 anos de idade, ele nasceu em Guiné-Bissau, né? Que é um país, acho que na África do Sul. Só que ele é nacionalizado, tem a nacionalidade, né, de Portugal, de português. Então ele tem 1,73 metros de altura, ele joga na ponta esquerda, a seleção dele é Portugal, onde ele já jogou, né? Ele tem um contrato com o Braga até o dia 30 de 6 de 2027, então o Vasco vai comprar o jogador, é um ponto importante pra gente saber isso, né? O valor de mercado dele é de 8 milhões de euros. O Vasco vai pagar 7 milhões de euros pelo jogador ao Braga. Então é algo importante, querendo ou não, que é um dinheiro bem alto, né? É um jogador que joga na ponta esquerda como a sua principal posição. Joga também como ponta direita e também como meio ofensivo. Só que a principal posição do jogador é como ponta esquerda. Beleza? Isso é uma informação importante pra gente saber. Ele tem passagem pelo Galatasaray, pelo Leipzig da Argentina, pelo Real Sociedad, tem pelo Sporting de Portugal. Então tem diversos clubes, Fenerbahçe da Turquia. Então, cara, diversos clubes ele tem passagem, pelo PSV, pelo Olympiacos, que é o time do grego. Então, cara, querendo ou não, um jogador que tem passagens aí pela Europa. Então tem uma idade de 30 anos de idade, mas tem uma experiência com ele no currículo. E é um jogador que tá em alta. É o jogador do momento do Braga, né? E o Vasco tá conseguindo tirar um jogador do momento do Braga. Olha aqui, temporada 24 e 25 do jogador. O jogador tem 31 jogos na temporada atual. Lembrando que a temporada atual começou há pouco tempo. Tem 31 jogos, 12 gols, 9 assistências, 2 cartão amarelo e 2.307 minutos jogados. O atacante português tem. São estatísticas excelentes para um ponta, né? Pensando que um ponta ele tem que mandar a bola para o centroavante, a função do ponta não é só fazer gol, né? É dar assistências também. E é um jogador que, sem dúvida nenhuma, é o jogador que tem mais drible, né? No campeonato português. Então, cara, é algo muito importante. É uma baita contratação do Vasco, na minha opinião. Se você for ver os jogos do Braga lá, né? No time português. Jogou 69 minutos, jogou 30, jogou 90, 28, 27, 30. Ele é um jogador titular no time do Braga. 90, 70, 90, 80. Enfim, é um jogador que está sendo titular na temporada do Braga, né? Eu vi até estatísticas erradas aqui, na verdade. Essa daqui é a temporada atual agora. 90 minutos em praticamente todos os jogos. Então, cara, querendo ou não, um jogador aí que tem passagem por clubes da Europa, conhece, é um jogador rodado, querendo ou não. Então seria uma baita contratação do Vasco, o atacante Bruma, na minha opinião. Beleza? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda demais, tá, no nosso conteúdo. A sua moral. Hoje tem live às 2 horas da tarde. Estamos de volta com as nossas lives, né? Eu tô com saudade de fazer live pra vocês, de trocar uma ideia com vocês. Tô com muita saudade mesmo. Então eu conto com a sua presença na live de tarde aí, às 2 horas da tarde. Abraço, gente. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto.